presidencial cuida disso, usando bem o manejo de constituir maioria, você opera a maioria. Mas tem uma contradição performática nisso, que significa, olha, não tem importância quem que vocês votam para deputado, não dá na mesma. E isso é em si intrinsecamente desmoralizante para o sistema. Isso significa não tem muita importância. O mecanismo mesmo pelo qual o sistema estava se estabilizando talvez fosse corrosivo para a sua estabilidade a longo prazo. Tem propriedades dinâmicas retroalimentadas, mais complexas, então talvez você tenha um mecanismo em que no curto prazo te garante governabilidade e no longo prazo está derrubando os alicerces do sistema. Eu tenho a impressão que em boa medida o que ele está fazendo era isso. Você tem o mecanismo pelo qual o sistema lograva estabilizar-se era um mecanismo de concentração de prerrogativas na mão da presidência a tal ponto que desmoralizava a legitimidade do próprio parlamento. Porque a ideia era um pouco que não tinha muita importância quem ganhava a maioria eventual ali. De 2015 para cá mudamos várias regras, o Supremo tirou as empresas e tal, de maneira mais ou menos bem intencionada, eu presumo, mas continuamos à deriva. Né? Tem os ricos, agora pessoa física, se tornaram decisivos, todas as estatísticas apontam como isso tem sido crescentemente uma coisa relevante. Uma das coisas mais importantes para a perspectiva de sucesso eleitoral no Brasil de 16 para cá é que o candidato seja pessoalmente rico. E eu receio que, se é verdade que a gente acabou deslocando, a partir de 2016, os rent seekers habituais, empreiteiros, bancos, mineradoras, etc., eu fico me perguntando quem serão os próximos da fila da influência. Se a gente tirou minerador, empreiteiro e banco, quem vai entrar depois é a sociedade civil organizada, é o crowdfunding da internet e os amigos vendendo fusquinha para ajudar os outros? Não, no meu palpite, quem está entrando na fila em seguida é milícia, é traficante, é o crime organizado, propriamente dito. E na hora que a gente vê o governador eleito do Rio de Janeiro aparecendo, celebrando a quebra daquela placa com o nome da Marielle, junto com uns caras esquisitos que eu não sei quem era, eu sinto isso como corroboração dos meus temores. Quem matou Marielle? E o que o governador eleito do Rio está fazendo, celebrando a quebra de uma placa em homenagem a Marielle? A sensação que eu tenho quando eu olho para uma coisa dessa é a corroboração daquelas coisas que eu temia em 2016, que é o seguinte: tiramos os bancos e os empreiteiros. Quem está entrando não é melhor. Quem está entrando pode ser pior. Então, muito bem, agora houve o deslocamento de 2018. Dá para a gente pensar um pouco, fechar rapidamente cenários, feito o diagnóstico, né, compartilhado, pensar onde é que nós estamos agora. Né? Aos trancos e barrancos, o PT juntou os cacos e 2018 deu certo para ele. Depois de 2016, não foi pouca gente que falou: o PT agora vira um partido médio, volta para São Bernardo e perde relevância. Muito bem. E tudo levava a corroborar as preocupações. Quando você perde 60% dos prefeitos, você espera perder um naco grande da sua bancada de deputado federal. E além do mais, aí você tem o Lula condenado em 2017, preso no início de 2018. Melou, né? Catástrofe. Bem ou mal, juntou os cacos, conseguiu manter o Lula na mídia, manteve o Lula no topo das pesquisas, jogou até o último dia, 12 de setembro, um mês antes da eleição, para fazer a transferência se deu em escala maior do que o próprio PT podia se permitir esperar. O cálculo que eu ouvi deles é o seguinte, quer dizer, com o Lula com 30 e tantos por cento e 25% de identificação partidária nas pesquisas mais recentes que tinha, o candidato petista genérico tinha que ter por baixo 20%. E se tivesse 20%, entrava no segundo turno. Entrando no segundo turno, tudo podia acontecer. Essa foi, em boa medida, a estratégia. É uma estratégia de sobrevivência. O que aconteceu é que ele obteve
29%. O que não estava no cálculo de ninguém? Que alguém obtivesse 46%. Muito menos Bolsonaro. Mas qualquer um que fosse, chegaria no primeiro turno com 46%. Ninguém chegou perto disso durante a campanha. Então, na verdade, a transferência se deu mais rápido do que qualquer pessoa esperava, com mais sucesso do que eu esperava. A candidatura do Haddad, do ponto de vista estratégico, deu certo. E o PT manteve o pescoço fora d'água com 56 deputados eleitos. É um prêmio simbólico quase de maior bancada. É simbólico, porque não é isso que vai definir muita coisa, mas é algo para mostrar para um partido que enfrentava assim a possibilidade de morrer. A ideia de falar, cara, devia ter apoiado o Ciro porque aí ganhava do Bolsonaro, é tão retroativo esse raciocínio, que ele não é muito realista se pôr no lugar da organização. Lá para fevereiro, março, quando você está definindo o jogo, você tem que fazer esse tipo de profecia. Acho que o problema que se punha diante do petismo como organização era aquele negócio, você ganhou 4 eleições seguidas, você tem que aparecer na quinta. Nem que seja para apanhar. Aquela coisa meio do... Nunca envergonhe seu fã. Você não pode... Ao longo desses 4 anos de vitória, você fixou em 2006, 10 e 14 um eleitorado, sei lá, no interior do Nordeste, nas periferias das capitais, etc. E se habituou a se posicionar como eleitorado do PT. Se você não comparece, esse eleitor voa. Ninguém sabe exatamente para onde. Você nunca mais vai achar ele. Então você tinha que comparecer e fazer seu discurso, aquela coisa. Você tem que dar um discurso para o seu eleitor, para sustentar o churrasco da família no fim de semana, né? Contra o cunhado tucano que vai lá te patrulhar, o seu corrupto de estimação, não sei o que, tarará, tarará. Você tem que ter, o partido tem que comparecer e mostrar a cara. Ele estava numa operação de sobrevivência. Deu certo nesse sentido, deu errado, porque não apenas porque perdeu, mas quem ganhou foi Bolsonaro. E isso levanta um monte de incertezas do outro lado. Eu dizia lá pela metade do ano que se fosse para o Ciro ter qualquer esperança de deferência por parte do PT, de contenção do PT e na direção de um apoio a ele tinha que chegar na metade desse ano com no mínimo 25%, que era mais ou menos a expectativa que realisticamente o PT tinha de ter. O Ciro tinha que mostrar para o PT que ele ia impedir o PT de ter mais voto que ele. E aí você negocia em posição de força a adesão. O PT olhava para o Ciro e falava, caramba, com 10 dias de campanha, o meu candidato, qualquer um que seja, vai estar na frente dele. Em uma semana estava. Então, no mundo real, não é como imaginar que a organização vai se impor esse ônus e falar, não, a gente tem que apoiar aquele cara que foi ministro para a gente, é um aliado, a gente gosta dele. Cada organização está organizando também, está cuidando do seu ecossistema interno, da convivência, da briga de facções, da coisa. Não é? Pense em nichos. Você tem sua lógica própria. O que faltou ao Ciro? Faltou ao Ciro uma organização. Ficou um ano correndo em faixa própria pela esquerda, basicamente sozinho. Por que ele nunca passou de 12%? Porque ele não tem partido. E ele não tem partido por causa da biografia que ele escolheu ter. Tem todo o respeito pelo Ciro, pelo quadro, pelo caráter, mas é isso. Ele é cavaleiro solitário, candidato a si mesmo. E com seus méritos pessoais ele se projeta na política brasileira, mas isso limita também sua influência potencial. Torna ele vulnerável e presa fácil para o PT, mesmo na mais adversa das circunstâncias que o PT podia sonhar. Do outro lado, o PSDB. O PSDB, ironicamente, quer dizer, viveu uma epopeia trágica nesse biênio, né? Ele quase ganhou a eleição em 2014, como eu digo sempre, ele devia ter ganhado a eleição em 2014. Talvez, ironicamente, um pouco de moderação do Aécio tivesse dado a eleição para ele. A polarização acho que não ajudou, né? Se ele faz alguma manifestação mais enfática a favor do Bolsa Família, provavelmente ganhava. A carta ao povo brasileiro que Lula fez em 2002, se o Aécio faz alguma coisa desse tipo, passa tranquilidade para alguns nichos do outro lado, talvez ele ganhasse.
mas o ambiente estava tão contaminado, tão polarizado, que ele provavelmente não sentiu confiança em fazer isso, mas o quê? O antipetismo de São Paulo ia deixar de votar no Aécio? Caso ele mostrasse moderação, duvido. O problema era ganhar eleitor mediano ali no meio. Mas enfim, o fato é que não foi. E aí a situação se desdobra de maneira dramática. O Aécio tenta o terceiro turno, com efeitos desestabilizadores. Ele fala, perdi para uma organização criminosa. Ele contesta, desconfia da apuração da urna, uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes, e é absolutamente moleque, né? Porque a urna, caramba, é segura. Se tem um problema que a gente não tem no Brasil, é a apuração eleitoral. Mas agora a gente viveu 4 anos no meio dessa confusão e o próprio Bolsonaro capitalizando isso. E aí ele tenta, digamos, a desestabilização da Dilma, provavelmente porque sabia que 18 era provavelmente o Alckmin. Então é agora ou nunca. E aí as coisas dão errado, ele recua. Em março tem aquela manifestação contra a Dilma, Alckmin e Aécio vão para a rua, são hostilizados, recua, e Aécio some um pouco, procura se proteger. O Alckmin passa o ano todo falando, deixa o governo governar, vocês lembram? O Alckmin em 2015, o Alckmin moderado, contendo, falando, não, a Dilma tem que ter uma chance de governar, ela ganhou a eleição para ela. Por quê? Porque ele estava com a eleição ganha em 2018. Está tudo certo, deixa quieto, a gente ganha. Por que vem o impeachment? A certa altura, dali em diante, já é uma agenda do Eduardo Cunha. A certa altura, de 2015 em diante. E quando ele joga sua cartada por interesses próprios, o PSDB está meio sem opção. Não tem como deixar de apoiar o impeachment sem correr o risco de perder a própria base. Que, no entanto, ironicamente, ele acaba perdendo 2 anos depois. Quando para o Bolsonaro. Em parte porque, no meio da crise política produzida com o impeachment e a ascensão do Temer, a certa altura, como uma das prioridades do governo Temer, revelada pelas gravações do Romero Jucá, é dar uma esfriada na Lava Jato, o Janot opera contra o Temer. O Janot, quase dá para dizer, o Janot conspira contra o Temer. Ele joga e faz um conluio com o Joesley para pegar o Temer. Ameaça Joesley, intimida e tenta pegar o Temer. E o Aécio é um colateral dessa operação, porque ele é gravado com o Joesley pedindo 2 milhões. E aí, na hora que a Aécio pede 2 milhões, isso pode ter sido mortal para o PSDB. Porque durante os 2 anos anteriores, o petismo tinha se habituado a desconfiar da Lava Jato. Mas o eleitor tucano típico estava defendendo a Lava Jato contra o primo petista. E aí, naquela história, eu não tenho corrupto de estimação. Aí, quando então aparece um grão tucano pedindo 2 milhões, esse eleitorado tucano, que na verdade nunca foi tão tucano assim, ele era mais... A PSDB era antes do receptáculo de certa rejeição do petismo do que qualquer outra coisa. E aí o pessoal começa a olhar em volta, né? E o Alckmin patina. Bom, no resto da história, todo mundo sabe. O que vai ser agora? É mais difícil ver. O PSDB tem... o PSDB saiu com metade da bancada do PT. Metade não, mais da metade, mas enfim. Perto disso, 30 deputados, 29, 56 do PT. Manteve São Paulo, mas manteve São Paulo profundamente cindido sob a liderança do Dória, que é incomodamente próximo do Bolsonaro para muito tucano paulista. Então, nesse momento, também incógnita e difícil de antever para onde vai. Até que, do ponto de vista do governo do Estado, sai com São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Não precisa de pânico necessariamente, mas a situação interna é de desgarçamento agudo, sobretudo em São Paulo, o que para o caso do PSDB é muito importante. Então tem uma incógnita grande. Acho que para o petismo agora o que está posto é o seguinte: tem que cultivar uma perna em Lula livre, outra perna na oposição ao Bolsonaro, mas em princípio o antibolsonarismo tende a ter uma cara petista. O Ciro está lá tentando isolar, como sempre tentou, tende a ser irrelevante. O PT precisa, como organização, cultivar laços de cúpula com o PDT, com o PCdoB, etc. E manter consultas e não se deixar isolar, praticamente. E esperar 22, torcendo para não ser empastelado judicialmente daqui até lá, que é o pior cenário.
No âmbito da sociedade, agora, o que eu penso, independente do destino do PSDB, que pode continuar sendo um partido relevante, o que eu acho é que a polarização da disputa presidencial é uma intuição, uma hipótese, uma conjectura que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho a impressão que o eixo, a clivagem que organiza a polarização da disputa presidencial dos últimos 20 anos, deslocou e não vai voltar. Deslocou porque o que aconteceu é o seguinte: ao deslocar-se, ela ofereceu uma alternativa presidencial para um eleitorado conservador, mais autoritário, de perfil mais autoritário, com entrada, digamos, no povão, principalmente nas periferias metropolitanas, que antes não tinha. Estou pensando no eleitorado pentecostal, que encontra no discurso do Bolsonaro uma afinidade maior do que na conversa de Fernando Henrique, Serra, e Aécio, etc. Tem algo de popular ali, que acho que não tem volta. É como se tivesse achado um canal, é como se tivesse um equilíbrio mais ou menos instável. Por que o equilíbrio era instável anterior? Um dos sintomas era o PT ter ganho em 14, mesmo com a Dilma tão na defensiva e a economia tão mal. É um fato, aquilo que o Fernando Henrique uma vez disse: o PT ganhou o povão, a gente tem que cultivar a classe média. Qual é o problema? Tem muito mais gente no povão do que na classe média. Então, quem tem o povão ganha a eleição. Agora, a candidatura Bolsonaro entrou no povão. Rachou a cidadela petista, era interior do Nordeste e periferias metropolitanas. Com Edir Macedo, que apoiava Lula, Bolsonaro entrou, rachou a periferia metropolitana. E eu acho que isso não volta para o colo de uma plataforma mais elitistamente neoliberal, esclarecida, etc. Eu acho que agora tem basicamente uma clivagem que tende a ser petismo, com seu repertório de política, da associação Canadá e sua capilaridade, que bem ou mal ele tem em alguns movimentos e tal, e, sei lá, pentecostalismo. Estou falando, as coisas podem se alinhar de várias maneiras, mas basicamente é que você tem uma direita com entrada popular, isso que eu estou pensando. Um discurso conservador, mais conservador nos costumes do que o PT, mais autoritário na cultura política do que o PT, mas com entrada popular. E isso é orgânico e estrutural do perfil do voto popular brasileiro. Por quê? Porque o pentecostalismo tem um enraizamento fundo a essa altura na sociedade brasileira e razões muito concretas pelas quais as pessoas se convertem. Boa medida, ir para a igreja é salvar a sua vida. Porque exatamente o que o Bolsonaro tem 60 mil mortes todo ano. E essas mortes se concentram entre jovens pobres nas periferias urbanas. Você aumenta a sua chance de ficar vivo se você sai da rua, para de beber e reduz sua vida a trabalho, igreja e casa. Porque o mundo que o Brasil oferece para essa população é cão. Então, por que as pessoas suportam uma coisa tão autoritária? Porque senão elas morrem. Hobbes: qualquer ordem é melhor que nenhuma ordem. Então você tem uma lógica hobbesiana que favorece o poder e a penetração das igrejas, e além do mais, essa altura já são uma potência econômica também. E além disso, você tem, portanto, isso na medida em que as pessoas ganham segurança e prosperam, etc., ao entrar para a igreja, elas passam também a racionalizar, assumir como ideologia, numa concepção mais autoritária, mais fechada. Eu acho que isso tem resiliência. Haja melhoria de bem-estar e segurança nas periferias para corroer a ascendência do pentecostalismo ali. E acho que vai levar décadas, na melhor das hipóteses. Então eu acho que uma vez que essas pessoas se reconheceram numa candidatura presidencial e viram que eram competitivos e tinham viabilidade,
isso não vai sair da cena tão cedo. Pode não ser o Bolsonaro, pode ser outra coisa, pode ser o PRB, está aí o Edir Macedo, está aí o PRB fazendo até como é que é uma faculdade, curso de ciência política, etc, etc. É uma parte orgânica relevante da sociedade brasileira, com vínculos estruturais nas características fundas da sociedade brasileira. Ela não sai mais daí. Eu acho que a gente entra agora numa década que esse pessoal vai ser protagonista por um bom tempo. Quem vai estar do outro lado? Em princípio, petismo, salvo terremotos mais agressivos. A não ser que o pior cenário se materialize na forma daquela historiadora francesa que deu entrevista ilustríssima no ano passado, na semana passada, Maude Rio. Simplesmente fala, olha, o MST e o MTST vão ser enquadrados como terroristas no dia 3 de janeiro e o PT vai ser interditado em fevereiro. Esse cenário assim, de pesadelo. Assim, aquela coisa, eu tenho dificuldade de achar que esse é o mais provável, eu não acho que é o mais provável não. Mas eu confesso que eu não tenho muita segurança de que ele seja impossível. Sobretudo, o que eu me pergunto é o seguinte, caso o maluco do Bolsonaro meta na cabeça que tem que andar por aí, o que é que a gente tem na mão que realmente o impediria? E eu não sei responder essa pergunta. Não sei. Eu acho que o Supremo está coeso na defesa da universidade, da liberdade de cátedra, da imprensa, contra a censura, etc. Até aí o Supremo vai estar unânime. Mas eu não vejo o Supremo rejeitando de maneira unânime o enquadramento do MST como terrorista. Ou pelo menos eu espero que defenda. Espero que exista, mas eu não sei. Eu não tenho certeza que o Supremo se contraporia com energia a uma eventual interdição judicial do PT. Por multas, dívida, de corrupção. E esse é um cenário que, esse sim, é profundamente desorganizador do quadro. Que aumenta muito a plausibilidade de violência, de instabilidade política violenta mais ou menos endêmica, etc, etc, etc. Mas enfim, o outro cenário em que que é o que normalmente a gente opera dentro de balizas de competição eleitoral mais ou menos estáveis, o calendário eleitoral mantido, nesse momento o que eu vejo basicamente é um deslocamento da disputa presidencial pela direita para mais próximo do pentecostalismo e do outro lado, como antagonização do bolsonarismo, basicamente o PT com seus ativos organizacionais que, bem ou mal, estão inteiros lá. Continuar mais ou menos brandindo o Fernando Haddad para fora, já que botou ele na chuva e, bem ou mal, ele mais ou menos se virou, não comprometeu. Então o Haddad tende a virar a cara do petismo e talvez Gleisi Hoffmann para dentro e Haddad para fora. Pode ser um mix que opere por aí. Mas é isso, gente. Eu já devia ter parado de falar há muito tempo. A gente começa. Eu falo essa coisa de falar sozinho, gente. Não estou nem relógio aqui, nem sei quanto tempo eu dei. Espero que não tenha arruinado a tarde. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Bruno Reis e eu vou abrir para o debate, né? 3 indagações por vez, para ele. Enfim, por favor, à vontade. É só uma questão regional. Primeiro que eu não acho que o Bolsonaro é louco, ele é muito, muito, muito racional, porque ele tem uma entourage absolutamente com experiência em período autoritário. Né? E o segundo é o seguinte, é uma questão regional. O Estado de Santa Catarina tem um dos melhores indicadores socioeducacionais do país.
E neste estado, de 10 eleitores, se não me engano, 7,4 votaram em Bolsonaro. Aí a questão, gostaria de te lembrar que no processo que a gente chama de redemocratização do país, a primeira bandeira que apareceu no Vale do Itajaí foi a bandeira nazista. Então, é só para te lembrar das questões regionais do país. Bom, Bruno, eu queria te perguntar alguma coisa sobre o sentido da eleição do Bolsonaro. Não é? Porque mesmo na tua fala, em algumas coisas, por exemplo, me surpreende o teu ceticismo em relação ao nosso futuro imediato, quando tu assume que de toda a nossa história, que voltou até o Império, a gente nunca teve 20 anos de tanta estabilidade. Né? E, então, a minha pergunta, não é, e hoje uma das grandes explicações é essa explicação da ascensão do fascismo, do conservadorismo, do pentecostalismo, né, para explicar o fenômeno Bolsonaro. Né? Só que uma coisa, tem algumas coisas que me... Né? Primeiro que alguns dos eleitores do Bolsonaro foram eleitores do PT a eleições anteriores. E eles não são oligofrênicos, eles não mudaram no espectro político de um lado para o outro. Né? Uma outra coisa é um conjunto de sinais que a população tem dado para esse sistema que tu parece sentir falta. Né? E que, assim, uma brincadeira, mas eu estou quase com pena da elite partidária brasileira, porque, coitados, né? Lutaram tanto por um país estável, né? Nesses 20 anos melhoraram, incrementaram as condições, e agora foram varridos. Né? Só que, se a gente, por exemplo, volta a 2011, né? A Dilma tentou fazer uma faxina. Ela disse isso. Né? Um dos expulsos do Planalto na época foi o Lupe, que agora teve o seu caráter endossado pelo Ciro, que disse não, né? Mas ele foi um dos que ela disse que precisavam sair de lá. Né? Em 2013, com aquelas manifestações, que de novo a explicação que nós e a imprensa, aquela meia dúzia de gente com uma faixa pedindo intervenção, fechavam os olhos para os outros centenas de milhares que estavam na mesma praça e disseram, isso daí isso é o denismo, isso é a ascensão do fascismo, isso é a intervenção militar vindo. Né? E lá uma das saídas de resposta para a sociedade foi proposta de uma constituinte e a lei da delação premiada, justamente como uma sinalização para a sociedade de que aquela administração tinha compromisso com o enfrentamento da corrupção. Outro dia eu brincava com um amigo meu dizendo o seguinte, nenhum país desses, vamos pensar na Escandinávia, olha, nenhum ministro de Estado brasileiro hoje, ou parlamentar, em qualquer nível, seria vereador na Escandinávia, porque, assim, ontem, a entrevista ontem no Fantástico com o futuro ministro da Justiça, qual é o critério para lidar com denunciados? Na Escandinávia, denunciado não concorre. Lembra no início do ano que o primeiro-ministro da Suécia caiu porque comprou um pacote de amendoim num trem com um cartão corporativo? E mais alguma coisa desse tipo. Né? Então, e vamos assim, em 2014, nós tivemos aquela eleição, né? E finalmente parece que em 2018, por exemplo, a população fez uma coisa que nós vivemos dizendo que a população não faz, é entender que o voto no executivo e no legislativo precisa ser casado ou o sistema fica maluco. Aí nós tivemos, né, essa explosão do PSL, né? E aqui em Santa Catarina, o governador eleito é um desconhecido que nós não sabíamos. Não, só se deu, Bom, Beth, o que eu posso te dizer é que depois da eleição dele, vários colegas aqui não sabiam o rosto do Moisés. Ele estava com 9% de intenção de voto, foi um sujeito que entrou na vida partidária, agora no fim da... Ele estava com 1%. Nas pesquisas, 9 pontos. 9. Na última pesquisa, antes do primeiro turno, tinha 9% de votos, estava em 4º lugar, atrás do Décio Lima, ainda que estava com 13%. Né? Então, tudo isso que eu estou dizendo, eu te pergunto o seguinte, isso é fascismo, isso é antissistema, ou isso é uma limpeza do sistema? Porque se nós formos olhar...
Se não, ô Beth, tu me saiu com essa bandeira nazista em 80 aqui que ninguém viu, então, né? Eu te mostro. Tá bom. Se fosse nos anos 30, mas nos anos 80. idade para saber que esse filme não Tá bom. termina bem. Tá bom, tá bom. Isso é uma coisa. Tu não tens idade. Tá. Eu vi a bandeira. Tá bom. Eras criança quando saiu no Tá jornal. bom, Beth, tá bom. Então tá, tu viu a bandeira lá, então deixa eu ver as minhas coisas aqui agora. termo Tá? bem urgente. Tá. Está vinculado com o quê? Bom, aí, Bruno, e a minha pergunta é o seguinte, tu conhece muito mais o funcionamento do sistema, mas essa eleição se processou absolutamente dentro dos quadros sistêmicos, além do fato de que foi um outsider, ou não um outsider não, porque está há 30 anos aí, mas né, de um político que não estava vinculado, porque a campanha ocorreu normalmente, não é? Como tu bem diz, as urnas, é só bobagem de campanha e chateação de quem perdeu, né? Mas me parece que as coisas funcionaram dentro do sistema, né? E o que me parece é que a gente aqui na universidade, na imprensa, o que a gente está muito chateado é que o resultado desse ciclo não é, como tu diz, é quase uma afronta pessoal que nós tenhamos escolhido para presidente da República uma pessoa que tenha dado tantas declarações ao longo dos últimos 30 anos de desprezo pelo sistema. Quer dizer, nós elegemos um bufão, ou alguma coisa desse tipo, né? Que agora anda menos engraçadinho, porque né, já notou que vai ser mais difícil governar do que distribuir gestos e né, metralhar petralhas ou coisa parecida. Calma, Beth. Né? Calma. Então, vamos pelo menos enquanto janeiro não chega, a gente pode falar. Então a pergunta é mais ou menos isso, o significado do Bolsonaro. Porque, veja, ele próprio, apesar da retórica, ele correu por dentro do sistema. Ele não tem milícias, ele não tem as tropas de valentões ameaçando eleitores em zona eleitoral. Quer dizer, a minha pergunta é mais ou menos essa. Quer dizer, o sistema, porque né, eu acho que o que a Lava Jato está mostrando está muito longe de udenismo. E tu falou de ratos, a imagem do final de semana passada é um político do PMDB jogando centenas de milhares de reais numa privada, e a polícia pegou a privada entupida com notas de... Foi em Minas? Pois é, então tu viu lá, né? O Jornal Nacional não precisa nem se esforçar muito nas metáforas. 3 mil.